Continuando o assunto sobre família, que a minha esposa já compartilhou em 4 sessões, eu quero, neste mês, abordar um pouco mais a respeito disto, falando principalmente sobre os fundamentos da família, né? Então, nós sabemos, já ouvimos que casamento é uma ideia de Deus. Foi ele quem disse: não é bom que o homem esteja só. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E nós também, isso está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Também nós vemos que faz parte da estrutura da criação. Família, casamento, faz parte da estrutura da criação. Foi estabelecida antes da queda e representa a unidade da Trindade. Está fundamentado no próprio Deus, amor e santidade. Isto é o reflexo principal de quem Deus é. Quando nós pensamos em Deus, quando nós estudamos sobre Deus, nós sempre vamos estar diante desses 2 atributos. Deus é amor e Deus é santo. E amor e santidade deve ser o reflexo do casamento, deve ser o reflexo da família. Então, nós sabemos que Deus é a estrutura de todas as coisas que existem. Ele criou este mundo, ele criou tudo que existe para ele próprio e ali ele colocou também o homem, a mulher e estabeleceu assim a família. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Casamentos e nascimentos refletem Deus. Então nós podemos concluir que, enquanto estiver acontecendo casamentos e nascimentos aqui na terra, aqui na sociedade, isso significa que Deus está de alguma forma se manifestando. A estrutura do casamento, a estrutura do lar é o caráter de Deus. E quando nós conhecemos um pouco mais a respeito de Deus e o seu propósito revelado através da igreja, nós vamos ver que Deus é um Deus relacional, um Deus de amor, ele se relaciona em amor conosco, e é também um Deus que está sempre servindo. Então, amor e serviço vai ser também parte da estrutura do casamento. E aí nós vemos, o homem deixa pai e mãe para amar a sua esposa. Jesus é um reflexo disso, né? Então nós vemos, Jesus deixou a glória dos céus e veio a esta terra para amar a igreja. Então você vai ver, nós vamos estudar isso na Bíblia, né? Nós vamos ver esse paralelo de Jesus e o marido, o homem, nesse caso, que deixa a sua casa, pai e mãe, para unir-se à sua esposa e assim formando um novo núcleo, né? Em Efésios capítulo 5, nós vemos claramente Paulo abrindo este assunto e dando substância com um entendimento sobre essa estrutura, né? Lá no capítulo 5 de Efésios, versos 25 até o 31,
eu vou ler aqui, está dizendo assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, a sua esposa, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, nós vemos aqui Paulo apresentando esse paralelo, né, entre Cristo e a igreja e mostrando que também deve ser a mesma atitude do marido para com a sua esposa. Isso está dentro daquilo que Deus estabeleceu antes da queda, né? Então, quem busca casamento, de alguma forma, está buscando Deus, porque o casamento é uma ideia de Deus. Por isso que, enquanto nós estivermos vendo homens e mulheres entregando-se a si mesmo ao casamento, a esta aliança, nós podemos concluir que existe esperança, que Deus está de alguma forma presente ainda nesta sociedade. Da mesma forma acontece com nascimentos, porque as duas coisas, as duas situações, essas duas ordens de Deus que estão lá na estrutura, quando nós vemos Deus criando todas as coisas, aconteceram antes de acontecer a queda ou o pecado. O casamento não é para quem quer viver no egoísmo, uma vida centrada em si mesmo. Então, neste caso, alguém que não quer Deus, está resistindo a Deus, não quer andar com Deus, não dá importância às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, o casamento para esta pessoa seria como um tiro no pé. Por quê? Dentro do casamento, os preceitos, os conceitos, os fundamentos é uma revelação do próprio Deus. Não tem como o casamento funcionar se ele não estiver alicerçado nessa estrutura que Deus estabeleceu, onde ele próprio é o modelo. E como nós já ouvimos, Deus é um Deus de amor e de santidade. E amor e santidade está sempre sendo manifesto em prol do próximo e nunca em prol de si mesmo. Amar é servir, liderar é servir. Isso faz parte daquilo que nós vemos como atitude que deve existir no casamento entre o marido e a sua esposa e vice-versa, né? Nós vemos isso. Quando nós percebemos que as pessoas não estão buscando o casamento, estão fugindo dessa responsabilidade, isso significa também, é uma evidência de que Deus não está mais naquele processo. Deus está mais ausente daquela sociedade, daquela família, daquela comunidade, né? Por quê? Quando nós vemos essas duas coisas acontecendo em toda a parte do mundo, significa que essa pessoa, de alguma forma, está se abrindo para a revelação de Deus e ele está se abrindo para que Deus atue na vida dele, homem, na vida dela, mulher, porque não existe essa estrutura dentro do conceito de egoísmo. Amor, casamento, santidade, família está diretamente ligado a quem Deus é e aquilo que ele estabeleceu lá no início, quando estava criando todas as coisas e formando essa estrutura que mantém
a vida aqui nesta terra, né? Agora, nós sabemos que existem papéis específicos dentro do casamento, para o homem como também para a mulher, né? E lá no capítulo 5 de Efésios, nós vemos Paulo falando sobre isso, e ele fala sobre a mulher, ele também fala sobre o homem. E aí eu quero, nesta hora, falar um pouquinho sobre o papel do homem no casamento. O papel do homem no casamento, ele é muito estrutural. E nós vemos duas coisas que esta palavra, o marido é o cabeça da mulher ou do lar, ela aponta para a estrutura do casamento. E ser cabeça está diretamente ligado à função de amar e de liderar. Isso não é uma posição de ser mais importante do que a mulher. Não. Quando Deus criou o homem, está lá, contexto que nós já lemos em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, mostra que assim Deus criou o homem à sua imagem, conforme ele é. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Homem e mulher, aos dois foi dado esta função, e é claro, isso acontece através da parceria, dessa união que também a Bíblia chama de uma só carne. Agora, dentro do relacionamento, o homem veio primeiro, mas não significa que ele seja mais importante. Não, tanto que Eva, ou seja, a mulher, foi tirada do lado de Adão. Não foi nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Isso significa que ela estava numa posição de igualdade. Agora, ser cabeça, se você estudar isso dentro dos originais, você vai ver que significa fonte, significa origem. E é muito comum quando a gente vai em algumas cidades assim históricas, como Ouro Preto, e algumas cidades assim mais antigas, você vê nas praças fontes de água. E geralmente é um jato de água que sai de uma cabeça, né? Normalmente eles colocam lá a cabeça, o rosto, e a água flui da boca. Isso também aponta para a origem, né, do que significa cabeça, né? Fonte significa origem, e isso está dentro da estrutura que Deus estabeleceu para o lar. Então, o conceito cabeça do lar ou cabeça da mulher espelha-se na atitude de Deus para conosco. Engloba responsabilidade, como ser provedor, ser o protetor, no sentido tanto espiritual como também emocional e também físico. Apontar a direção para o lar, para onde eles deverão seguir, onde a família deverá seguir, né? Isso significa servir a família. Liderar é servir. É atrair para si a responsabilidade do bom andamento da casa. É atrair para si a responsabilidade, principalmente do que der errado. Então, o homem está nesta função de proteção da casa, tanto da esposa como dos filhos. Ele é o provedor, ele é o principal responsável para fazer com que aquilo dê certo. Agora, também você pode observar que esse conceito cabeça do lar, ele consiste na integração de 3 elementos básicos, 3 elementos fundamentais. E estes 3 elementos são amor,
submissão e autoridade. Amor, você pode observar, né? É um reflexo de serviço e é uma escolha, não é um sentimento, é uma decisão que nós tomamos. Essa decisão está centrada na atitude de fazer sempre, isso é uma ação contínua, fazer sempre o melhor possível para a outra pessoa. E neste caso, o marido tem que estar comprometido em fazer sempre o melhor possível, tanto para a esposa como também para os filhos. Ele é responsável por gerar essa estabilidade, esta segurança no lar através da sua vida e através das suas ações. Submissão. Por quê? Da mesma forma que o homem está numa posição de ser cabeça para a esposa e também para o lar, ele tem que entender que Cristo é a cabeça dele, do marido. Nós vemos isso na palavra e lá em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vemos Paulo chamando a atenção para esse aspecto, né? Capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 3, que diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, a autoridade só vai existir, só vai fluir debaixo de uma atitude de submissão. Quando isso não acontece, então, realmente, o que nós vemos é que alguém está se colocando numa posição de tirano, alguém que manda, exige, porém não através de uma atitude de serviço, ou que expressa amor, que expressa consideração para com os demais. Isso não está de forma alguma ligado a essa posição, como a Bíblia nos mostra, ser cabeça para o lar e também para a esposa, né? Então, faz parte da estrutura do lar essa função do marido. Isso significa que ele tem que deitar, colocar a sua vida, se for necessário, em prol da esposa, em prol dos filhos. Então, entendamos, faz parte deste modelo que Deus é o próprio. Ele, você vê na pessoa de Jesus, deu a sua vida em prol da igreja. Ele deixou a glória, a companhia do Pai e desceu e veio a este mundo manifestando-se em amor, amando a igreja ao ponto de entregar-se a si mesmo para que ela pudesse ser restaurada. Então, assim, a principal responsabilidade de fazer com que o lar dê certo pesa sobre o homem. Então, essas duas funções principais que o homem tem: amar a esposa e liderar o lar. Essas duas funções estão diretamente ligadas a esta posição que a Bíblia nos ensina: o marido é a cabeça da esposa e do lar. Semelhantemente, nós vemos que a mulher também tem uma função na estrutura. E, neste caso, nós vemos que pesa sobre a mulher esta atitude de submissão ao esposo e respeito. Olha só, o homem ser cabeça, ou seja, amar e liderar,
a esposa submeter-se e respeitar. Agora, entendamos, você não vai ver facilmente na Bíblia o conceito de Deus para as esposas, ou seja, as mulheres, como ordem, dizendo, ame seu marido. Não, você vai ver ao contrário. Maridos, amem a esposa. Por quê? Esta unção para o exercício da função dessa estrutura vem de Deus e essa capacitação vem através da unção que Deus colocou sobre ele. E por isso ele precisa depender de Deus, depender de Jesus como cabeça sobre ele, para que o amor de Deus possa fluir através da sua vida para com a esposa. Agora, quando você vê que Deus fala, não é bom que o homem esteja só, novamente, antes da queda, ele disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus colocou sobre a esposa essa capacidade de responder positivamente a um amor sincero, a um amor correto. Então, a mulher facilmente se inclina a um amor verdadeiro. E é isso que Deus exige dos maridos em relação à esposa, né? Então, se um marido ama a esposa, isso significa que ele vai atrair para si a responsabilidade de abrir espaço para que ela sinta-se digna, amada, valorizada, cortejada, em todos os sentidos. Ela automaticamente vai responder a este amor com atitude de submissão, andar em parceria, andar em cooperação com ele, nesse sentido de edificar, de ser uma companheira, de estar ligada a ele. Então, a vida dela certamente vai ser centrada em valorizá-lo. Esta atitude de submissão é automática, não significa obediência. Então, submissão é um conceito diferente de obediência. Entendamos que obediência normalmente se deve a quem está numa posição de superioridade. Por exemplo, os filhos são ensinados dentro da palavra que devem obedecer aos seus pais. Paulo fala sobre isso no mesmo assunto que começa falando sobre família, no capítulo 5 de Efésios, e lá no capítulo 6 ele fala, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Agora, entendamos, o princípio de obediência não é o mesmo de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe está diretamente ligado ao fato de que, através dos nossos pais, dos nossos progenitores, nós entramos num mundo que é de Deus, foi ele quem criou, e ao criá-lo, ele disse, é bom. Então, nascer é um grande privilégio. Você entrou no mundo que é de Deus, e Deus disse que é bom. E com o pacote do nascimento, você também ganhou a possibilidade de desenvolver um relacionamento de amor, de intimidade com o maior amor do mundo, que é Deus, que te quer, que te perseguirá para sempre, com o objetivo de revelar o quanto que você é importante para ele e o quanto que ele te quer pertinho do coração dele, ou seja, parte da sua família. Isto é uma coisa que não tem comparação. E só por causa desses privilégios, ou seja, nós nascemos, nós temos uma dívida eterna
com os nossos progenitores. Por quê? Foi através deles que nós viemos a nascer e a entrar no mundo de Deus. Isso significa precisamos honrá-los. Porém, obedecê-los, isso tem um tempo limitado, porque a obediência aos pais se dá pelo fato de que eles serão responsáveis pela nossa vida, com o objetivo de nos treinar, de nos preparar para a vida adulta, ou seja, ao ponto onde nós deveremos ser emancipados como filhos e encarando, neste caso, a vida que está por vir. E aí, na grande maioria dos casos, dentro da estrutura, por isso deixa pai e mãe, une-se a sua esposa, ou no caso das mulheres, ela será desposada, formando um novo núcleo. A partir desse ponto, a obediência aos pais deixa de ser uma necessidade, uma imposição, passa a ser apenas a atitude de honrar e de demonstrar gratidão. Então, você agora, filho adulto, está numa posição assim de igual responsabilidade na sociedade, né? Então, a esposa não está na mesma categoria. A esposa, ela está numa posição de igualdade com o marido. O que é diferente são as responsabilidades que ele tem, que ela também tem, né? Então, é diferente. Agora, se o marido falha em amar a esposa da maneira correta, ela terá uma tendência de falhar também na sua atitude de submissão a ele, porque submissão está diretamente ligada, atraída a um amor sincero. E o texto que nós vemos na palavra em Efésios é: assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres devem ser submissas ao marido. Agora veja a comparação que nós já lemos. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, sacrificando-se, assumindo todas as responsabilidades sobre si, tudo aquilo que deu errado, ele assumiu sobre si, pagou o preço. Qual o objetivo? Para apresentar a igreja a si mesmo, igreja santificada, lavada, purificada, sem mancha, sem ruga. Assim os maridos têm que amar as suas esposas ao ponto do autossacrifício. E isso atrai a submissão. Deus, Jesus, o cabeça da igreja, não exige, ou seja, não impõe obediência à igreja. A obediência é uma atitude que flui através do amor e da submissão. Então, quando nós reconhecemos quem Jesus é, o Senhor sobre nós, automaticamente nós temos o desejo de agradá-lo. E isso, claro, inclui amá-lo de volta. Isso vem através de submeter-nos ao seu amor, que nos protege, que nos supre, que está o tempo todo cuidando de nós, né? Da mesma forma, quando o marido ele falha dentro dessa estrutura de liderar o lar, não sabe para onde ele vai, fica tudo à deriva, a esposa terá a tendência de faltar com respeito para com ele. Ela começa a assumir as responsabilidades que naturalmente dentro da estrutura seria dele. E isso começa a gerar um mal-estar, um problema no relacionamento entre os dois. Isso reflete diretamente também
na vida dos filhos. Então, nós vemos que esta estrutura, ela está diretamente ligada e reflete quem Deus é. A Trindade é refletida através da família e nós precisamos trazer isso para dentro do nosso relacionamento, né? Então, amar a esposa significa assumir a responsabilidade no sentido de prover, no sentido de proteger, tanto espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Significa apontar a direção onde todos deverão seguir para uma vida segura e produtiva. Isso faz parte da estrutura e é o papel do marido. E a esposa, por sua vez, o que vai acontecer com ela? Ela vai responder a esta parceria de amor, de relacionamento, através de submissão. Isso significa reconhecer o amor do marido, significa atitude de respeito, honrar, nunca difamar, crer no trabalho dele, no potencial dele e buscar sempre oportunidade para encorajá-lo a continuar. A outra função da esposa que você vê na palavra é edificar a casa. A mulher, literalmente, é o humor da casa. Se a mulher está bem, a casa vai bem. Ela edifica a casa. A casa se torna um ambiente tranquilo, gostoso de se estar, onde se tem prazer de estar. Mas quando a esposa não está protegida espiritualmente, emocionalmente, aí vem o papel do marido dentro dessa estrutura, realmente se torna um local onde as pessoas não têm prazer de estar. Aí, pensando sobre essas coisas, pensando sobre esses princípios, você pode fazer os julgamentos dos lares que você conhece, onde existe paz ou onde existe discórdia, onde as pessoas vão porque não tem outro lugar para ir, eles precisam ir para lá, ter um lugar para reclinar a cabeça, ou onde as pessoas têm prazer de estar, né? Isso começa a ficar evidente. Nós precisamos aprender da estrutura principal, ou seja, Deus. E entendamos, o casamento foi estabelecido em Deus, por Deus, antes de acontecer a queda, antes de haver o pecado. E a única maneira de um casamento dar certo é quando ele, ela, homem, mulher, marido, esposa, olham para Deus como a fonte dos seus recursos, aquilo que eles precisam trazer para dentro de si e aplicar no relacionamento. Então, hoje, nós ficamos por aqui. Veja que, desde que Jussara, minha esposa, começou com vários assuntos falando sobre família, nós estamos aqui dando continuidade, nós estamos trazendo fundamentos, as estruturas, os alicerces de como uma família deve ser e deve funcionar. Então, veja, não é nosso objetivo trazer as minúcias de como o homem tem que agir, como que a mulher tem que agir, como que eles como pais precisam agir. Tem muita coisa que, neste caso, nós teríamos que estudar, mas, graças a Deus, tem muito material já escrito trazendo isso. Porém, nós precisamos trazer de volta esses fundamentos que trazem solidez àquilo que nós abraçamos, ou seja, o lar, o casamento, a vida conjugal. Que Deus possa estar com seu Espírito despertando-nos para este assunto, porque
se tem uma grande necessidade neste mundo, é conhecer sobre família, saber as origens da família e saber que não existe nenhuma pessoa que pode trazer acertos à família a não ser que busque na fonte, na origem. E esse é Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo continue nos guiando, nos liderando nesse processo. Até a próxima semana, onde nós estaremos dando continuidade a este assunto, focalizando principalmente mais a respeito do papel do homem, né, que Satanás tem procurado tirar desta função, eliminando a sua unção para o trabalho e para o lar. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana.